Meus irmãos, é uma honra e uma alegria para mim conhecer mais uma igreja. Eu morei aqui perto, em São Caetano, mas nunca tinha passado aqui na Vila Formosa. Fico feliz em vir aqui, rever o José Maurício, rever alguns irmãos que eu não via já há muito tempo e dividir com os irmãos um pouco da Palavra de Deus, num dia tão especial quanto é o dia de Pentecostes. Tão especial e tão esquecido. Eu digo aos irmãos com toda a sinceridade, essa é a primeira igreja, além da minha, em que eu preguei alguma coisa sobre o Pentecostes, no dia de Pentecostes. Eu sempre comemorei o dia de Pentecostes, porque eu creio que é bíblico. É a única que nós sabemos, não só a data, como sabemos a hora. Natal nós não sabemos se realmente aconteceu dia 25 de dezembro. Tudo indica que não. Afinal de contas, Lucas diz que havia pastores tomando conta dos rebanhos ao relento à noite. 25 de dezembro, no hemisfério norte, é gelado. Você pode dizer, não, mas Israel não é tanto assim. Mas é frio, não cai, algumas vezes cai neve, nem sempre. Mas 25 de dezembro o pessoal estaria com os rebanhos dentro do aprisco. Ou, provavelmente o senhor tinha nascido no verão. O verão lá acontece mais ou menos no meio do ano. Talvez é sugerido que o Senhor Jesus tenha nascido em uma Páscoa. Ele morreu numa Páscoa. E algumas pessoas sugerem que ele nasceu no período de uma Páscoa. Aí, os indícios são muito interessantes. Não havia lugar na cidade. Está certo que Belém não era Jerusalém, e as Páscoas eram celebradas em Jerusalém. Mas Jerusalém, de 5 a 10 mil habitantes, passava para 300 mil por ocasião da Páscoa. Então, eles procuravam abrigo onde encontrassem. E nas manjedouras não encontraram, nas estalagens não encontraram. Foram se abrigar em uma casa, na manjedoura. Tire a ideia de caverna, que isso é coisa que foi inventada muito tempo depois. A manjedoura era um coxo que ficava na parte superior da casa, como se isso aqui fosse uma casa. Tinha uma parte mais alta em que a família ficava dormindo e era feito um coxo. Se colocava um coxo para os animais comerem à noite. Vocês sabem que alguns animais ruminam ou comem à noite. Isso era manjedoura. Então, uma festa que tomasse tanta gente, enchesse Jerusalém de gente, era a festa dos tabernáculos, mas não era tanto. A festa do Pentecostes era a maior de todas, porque era feito depois da colheita, logo depois da colheita dos grãos, então o pessoal estava com dinheiro para gastar. E a Páscoa era feita no início da colheita. Mas a Páscoa, como tinha o cordeiro pascal para ser comido, um cordeiro para cada 10 pessoas, existe um documento que diz que Pilatos determinou que separasse um rim de cada vítima durante uma Páscoa e obteve 30 mil rins. 30 vezes 10 dá 300 mil pessoas, mais ou menos. Ou seja, uma cidade que ficava praticamente sem lugar. Provavelmente foram a Belém, que ficava a 6 quilômetros de distância. E tinham que ir a Belém, porque iam fazer o recenseamento e a família era de lá. Então, é provável que o Senhor Jesus tenha nascido na Páscoa. Nós sabemos com certeza a data da Páscoa. É fácil de calcular. O Deuteronômio dá instruções precisas sobre isso. E o Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Exatamente hoje. 50 dias. Pois bem, mas vamos ao que nos interessa. Atos capítulo 2, por gentileza, abra sua Bíblia lá. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como
de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados? E apareceram distribuídas entre eles línguas como os de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando nos céus, habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus esses que estão aí falando? Como os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Somos da Partia, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha e Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que é isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés.
Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A Vila Formosa está aqui. Para todos que ainda estão longe, para quantos nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meus irmãos, como eu já disse a vocês, é a única data que nós sabemos com certeza. De hora, terceira hora do dia. Se o dia amanheceu às 6, significa 9. Se amanheceu às 7, significa 10. Entendeu? Entre 9 e 10 horas da manhã aconteceu isso no local em que é dito, ao cumprir-se de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que é esse mesmo lugar? O lugar que uma semana antes eles elegeram Estevão. Você já reparou que a primeira reunião da igreja do Novo Testamento foi uma assembleia para eleição de oficiais? Esse lugar, tudo indica que era a casa da mãe de João Marcos. Por quê? Porque bem mais tarde, Pedro vai ser miraculosamente liberto da prisão, quando ele dá por si, se encontra no meio da rua e diz: eu vou até a casa de João Marcos, que lá há oração. E vai, atendido por Rod na porta. Era uma casa que tinha criado, que indica que era uma casa de razoável posse financeira. Tinha um postigo, portanto, tinha um jardim na frente, o que não era muito normal em Jerusalém, até hoje não é. E a casa tinha muita gente lá dentro. Provavelmente tenha sido nessa mesma casa que Jesus celebrou a Santa Ceia, alguns dias antes do Pentecostes. Meus irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, antes de começar a trabalhar no texto, é que é muito provável que a igreja primitiva tenha comemorado regularmente o dia de Pentecostes, como comemorou a Páscoa. Nós sabemos disso. A Páscoa era para eles o dia que o Senhor morreu. O Pentecostes era o dia que o Espírito Santo desceu. Se você lê a respeito disso em Atos capítulo 20, 16, Paulo diz, Lucas registra, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Mas Paulo era judeu, Jerusalém era o local que celebrava esse tipo de coisa. Isso aqui não prova absolutamente nada na igreja. Leia a primeira carta de Coríntios, capítulo 16, versículo 7, está registrado. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste. Éfeso era uma igreja gentílica. O que ele estava fazendo lá? Ficando lá até o Pentecostes. Por que era tão importante permanecer até o Pentecostes? Soma dessas duas passagens me dá a ideia de que a igreja primitiva comemorava, pelo menos relembrava do dia que o Espírito Santo desceu. E é curioso que nós vivemos em uma época em que existe até denominações cristãs intituladas pentecostais que absolutamente nem lembram disso.
Mas é importante para a igreja cumprir lembrar do Pentecostes? É. Eu acho importante por algumas razões. Vamos voltar para o texto e depois eu chego a essas razões. Você notou que logo no começo do texto que eu li, aparece uma expressão muito interessante. Veja, versículo 2 e versículo 3. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eu estou lendo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Aqui não está dizendo que a casa sofreu uma ventania, como algumas músicas que nós cantamos no Pentecostes costumam dizer. É interessante que esses eventos na Bíblia, geralmente, eles começam a ser desinformados a partir da arte. A música de Natal a gente encontra, na manjedoura, nós encontramos os magos que chegam. 2 anos depois, nós encontramos um boi e um jumento, porque, afinal de contas, Isaías disse que o boi conhece o seu dono e o jumento seu possuidor, a manjedoura do seu dono, ou seja, dá a impressão que Isaías estava prevendo o que ia acontecer. Mas colocam lá, no presépio, Maria, José, os pastores, boi, jumento, os anjos que iam chegar, os pastores, os magos que iam chegar 2 anos mais tarde, e Nazaré, não em Belém. Isso tudo... Nós temos um hino que diz que a estrela era tão brilhante que a noite ficou clara. Poxa, se a noite ficou clara, por que Herodes depois, quando fala com os magos, tem que perguntar com precisão quando foi que a estrela apareceu? Só os magos viram aquela estrela. Ah, mas foi um cometa que passou. Está por conta da imaginação de todo mundo, especialmente dos artistas que gostam de escrever essas coisas. Assim é o Pentecostes. A gente escuta música sobre o Pentecostes e veio um vento imenso. Não. Aqui diz um som como de um vento impetuoso. Ah, desceu uma labareda de fogo na cabeça de cada um. Não. O texto diz como línguas de fogo. Língua tem... A gente tem que tomar muito cuidado aqui com a palavra língua. No versículo 4, versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. É claro que a segunda vez que aparece a palavra línguas significa idiomas. E a primeira vez que aparece línguas significa labaredas. Mas uma labareda fina, esguia. Mas note, não é fogo que desceu sobre eles. Línguas como de fogo. Se você quiser entender isso direito, você vai ter que lembrar do Velho Testamento. Você se lembra quando foi inaugurado o tabernáculo? Oferecidos os primeiros sacrifícios, o fogo desceu do céu, queimou tudo aquilo, permaneceu lá, e aquele fogo devia ser mantido aceso. E os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram porque foram pegar outro fogo qualquer. Eles deveriam acender o sacrifício com aquele fogo. Ah, mas fogo é fogo. Talvez eles pensassem isso. Não, não era. Você se lembra que depois disso, do tabernáculo, uma coluna de fogo. E aí vai uma semelhança entre a figura de uma coluna com a figura de uma língua, de uma labareda, esguia. Os conduzia à noite pelo deserto. Você se lembra que quando Salomão inaugurou o templo, coisa de 500 anos depois, 400, 500 anos depois, novamente desceu o fogo dos céus e consumiu a oferta ali.
Um som como o de um vento impetuoso. Parece que foi combinado. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O texto não fala de vento, nem fala de fogo. O texto fala de como. De como. Cabe a você imaginar. E é interessante que se cai direto e coloca-se, inclusive, como símbolo do Espírito Santo, uma labareda. Em outros locais, aliás, deixa eu falar, reverendo, me perdoe, mas eu vou gastar um minuto. Eu vejo de vez em quando ministros labaredas de fogo. Se a prova de que a pessoa é cheia do Espírito Santo é labareda de fogo, então o inferno está cheio de gente cheia do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus diz que lá tem muita labareda de fogo. Não é. Dizem que o símbolo do Espírito Santo é uma pomba. Só acontece uma vez no batismo do Senhor Jesus, e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. Não aparece em lugar nenhum. Mas o Espírito Santo está tão repetido na Escritura. É Ele que voeja sobre as águas e cria todas as coisas. É Ele quem está com o povo de Deus. É Ele quem faz com que Maria fique grávida. É Ele quem ressuscita o nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos numa época que a prova do Espírito Santo é a pessoa enrolar a língua e falar um monte de garatuja sonora. É até vergonha repetir. Não tem nada a ver com isso. Prestem atenção no texto. Línguas como de fogo e som como de um vento impetuoso. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é para o que acontece no versículo 6 em diante. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Versículo de número 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? 8. E como os ouvimos falar em nossa própria língua materna? E aí fala de 14 nações que estavam lá em Jerusalém. Todos judeus. Ele até explica, judeus e prosélitos, ou seja, convertidos ao judaísmo. Mas todos que tinham acesso em Jerusalém à língua falada daqueles dias, que muito provavelmente era o aramaico. Como participavam de festas sagradas, como era a festa do Pentecostes, tinham acesso também ao hebraico, porque o que se lia dos textos sagrados estava em hebraico. Mas continue. Versículo de número 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Meus irmãos, nós vivemos em uma época em que diz o que aconteceu lá no dia de Pentecostes foi uma tradução automática, em que eles falavam a língua lá da região. Se você calcular pelo quórum da Assembleia que elegeu a Estevão, 120. Vamos imaginar que fossem 120 pessoas que estivessem nessa casa. Os 120 falavam em uma língua aramaica, por exemplo, e cada um dos 14 ouvia na sua própria língua. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que falavam na língua de cada uma das 14 nações. Eu não creio que essas 14 nações seja um número exaustivo. Ao som do vento como impetuoso, voltando novamente. Bem, pelo menos vai ficar bem memorizado para os irmãos.
Talvez tivesse mais do que 14 nações, mas vamos falar só com as 14 que relacionadas por Lucas. Línguas completamente diferentes, como o árabe do latim. Havia romanos, havia africanos. Que língua? Nós não sabemos que língua de qual país da África, mas o norte da África, naquela região, era muito mais culto do que a Europa, do que o que hoje é chamado Europa. Havia em Alexandria, norte da África, uma biblioteca fantástica. Cirene era lar de filósofos. 400 anos, Agostinho nasce lá. Mas vamos imaginar que tivesse etíopes lá, como? Porque logo depois nós vamos ver a visita de um etíope, o tesoureiro da Candace dos etíopes. Pois bem, 14 nações. De repente, cada um ouviu falar em sua própria língua. Se havia 120 pessoas, e Deus dividiu em grupos, que desse 14 grupos, você vai ter que imaginar grupos de mais ou menos 8 pessoas, 8 em 8. Mas tem uma coisa também, que a última informação que nós tivemos é que do sermão de Pedro, houve pelo menos 3.000 conversões. Ou seja, a multidão foi maior que 3.000. E seja 3.001, mas foi maior que 3.000. Houve pelo menos 3.000 conversões. Qual área em Jerusalém cabia 3.000 pessoas? Naquela casa? Não. Só no templo. Então houve um deslocamento entre aquela casa e um local que coubesse 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pessoas. Esse deslocamento certamente gastou tempo. Se começou tudo às 9 da manhã, vamos colocar 9 da manhã. Se começou tudo às 9 da manhã, talvez meio-dia que Pedro tenha feito o seu discurso. E Pedro não precisou falar nas 14 línguas, porque todos os que estavam ali eram judeus e tinham acesso não só ao aramaico, como ao hebraico. O fenômeno de falar língua se dá, então, entre as 9 da manhã e entre o discurso de Pedro, nesse meio termo. Dá-se a impressão que aqueles grupos começaram a sair da casa e ganhar as ruas cheias de gente preparada para celebrar a festa mais rica do judaísmo. E à medida que ganhavam as ruas, iam entrando em contato com outras pessoas de outras línguas e falando com elas. O que nós temos aqui em Atos capítulo 2 não é blá blá blá, não, é idioma. Meus irmãos, há uma coisa na Bíblia que nós esquecemos. Deus determina o processo pelo qual uma coisa acontece, mas Deus pode queimar etapas naquele processo. Deixa eu tentar explicar melhor isso. Deus determina que eu coloque semente no chão, a semente germina, nasce a planta, que produz muito mais sementes daquele mesmo tipo que foi semeado. O Senhor Deus pode queimar etapas. Você se lembra daquele processo em que Jesus alimentou 5.000 pessoas com 2 pães e 3 peixes? O que aconteceu lá no que diz respeito à plantação foi Jesus queimou etapas. Ele multiplica todos os dias nós colocamos 3 grãos no chão, o agricultor coloca e nasce quantos? O Senhor Jesus multiplicou todos os dias, nós vemos esses fenômenos, mas quando nós vemos, nós dizemos, isso é a natureza. Quando ele multiplica os pães, nós dizemos, é um milagre. Mas não é ele mesmo que faz as duas coisas. Quando você entra numa escola para estudar árabe, certamente você vai sofrer. Você vai ter que começar devagarzinho. E eu e o reverendo José Maurício estudamos hebraico. É um negócio esquisito, escrever da direita para a esquerda. E escrever uma língua só de consoantes, as vogais são colocadas
para a gente, para facilitar a gente, porque eles não usam consoantes. A maioria das palavras do hebraico tem 3 sílabas. E a maioria das palavras usam a consoante A ou O. Raramente se usa E. Então, quando você vê B, N, N em português, que palavra eu estou dizendo com as consoantes B, N, N? Com A. Banana. O judeu até nisso ele economiza, não escreve a vogal, ele bota só a consoante. Nós usamos isso e gastamos um semestre nessa parte ortográfica, aprendendo a desenhar a letra, vendo isso, o que significa. Não sei como é que ele fazia, mas eu levava, naquele tempo a gente não tinha celular, não tinha nada, levava cartões. Levava cartões no bolso e ficava lendo. Todo o vocabulário era decorado lá. Agora é uma língua complicada. Por quê? Em português nós flexionamos o verbo. Eu corro, tu corres. Ele corre. Já tem 3 formas diferentes. Eu corro, tu corres, ele corre. Aí tem as formas plurais equivalentes. 6 flexões em um verbo só. Em todos os verbos. Tem alguns que são fáceis, como os verbos que terminam em A. Moleza. Mas aqueles verbos eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. É um negócio complicado. Agora você imagina se em português a gente flexionasse também as coisas. Banco em que ela está sentado fosse uma palavra. Banco feito por ele, outra palavra. Banco dado por ele, outra palavra. De tal forma que, se verbos são 6 palavras diferentes para indicar o que está acontecendo, o substantivo são 5. Às vezes mais do que isso. Estudar uma língua não é fácil. Estudar inglês é canja. O pessoal fica no verbo to be o tempo todo, mas decora o verbo to be. Não consegue passar de lá, mas tá bom. Não Aliás, para falar em inglês, para você pedir um hambúrguer, não precisa nem saber muita coisa além do verbo to be. Basta saber o número 1, chegar na lanchonete e dizer o número 1. Inglês é fácil. Complicadas eram essas línguas. E o Senhor Deus, mediante seu Espírito, queimou mais uma vez as etapas do aprendizado. Aquelas pessoas que eventualmente gastariam um ano aprendendo uma língua nova, de repente começaram a falar as línguas que importava, para dizer àquelas pessoas quais eram as grandezas de Deus. O Pentecostes é só isso, é a capacidade de você evangelizar. O Pentecostes é Babel de cabeça para baixo. Em Babel, uma palavra ganhou muitos sentidos. Em Pentecostes, aquela maldição de Babel foi invertida. Agora, tem alguns aspectos. Tristeza para os judeus. Antes, tudo que Deus falava era na língua dos judeus. E os judeus tinham o prazer de escutar, de ler os profetas. Segundo Paulo, a eles foi confiado os oráculos de Deus. No Pentecostes, esses oráculos vão para todas as nações. Não é à toa que o próprio Paulo diz que Deus pôs os judeus em ciúmes. E olha, eu já vi. Está certo que não foi hoje, nem foi muitas vezes, mas eu já vi um judeu reclamar: poxa vida, vocês pegam a Tanakh, como eles chamam o Velho Testamento, e querem saber mais do que a gente? Mas Deus fez assim. Ali em Pentecostes estava caindo o juízo de Deus sobre os judeus. Mas era boa nova para os gentios, porque os gentios finalmente recebiam em sua língua as palavras de Deus.
Meus irmãos, pense comigo. Suponha que você é um empresário, tem uma grande empresa, e é tão grande que você achou que devia expandir para outros países. E contrata diversos representantes comerciais para divulgar o produto em outro país. E você manda essas pessoas irem para outro país divulgar aquilo que você está disposto a fornecer. Você é tolo de mandar essas pessoas falando português para divulgar aquilo no Japão, por exemplo? Você não vai querer que arranjar alguém que fale japonês para divulgar aquele produto? Ah, mas eu não confio em ninguém que faça bem aquilo que eu quero. Então eu vou pegar pessoas de confiança e vou treinar em japonês. Vai gastar quanto tempo? 5 anos? 4 anos? Talvez uns 3 anos dê para se comunicar razoavelmente. Agora, e se você é o Deus Todo-Poderoso que mandou pregar o Evangelho a toda criatura e pode queimar etapas, o que você faz? Você capacita aqueles que Ele mesmo enviou a falarem as grandezas dEle na língua que vão ouvir. Isso é o Pentecostes. Mas pastor, por que tanta gente faz por aí que blá blá blá, é língua do Espírito Santo? Não tem a mínima ideia. Mas se há uma coisa que eu me envergonho profundamente é disso. Nós estamos numa época em que o Evangelho está sendo rodeado de vergonha. O verdadeiro Evangelho. Nós estamos imitando os valores que não são de Deus, estamos imitando a estética que não é de Deus, estamos imitando as coisas que não são de Deus. E dizemos é de Deus e deixamos de lado a coisa mais importante. Meus irmãos, o Espírito Santo é que nos capacita a cumprir a grande comissão. Sem o Espírito Santo nós não poderíamos anunciar o Evangelho a ninguém, muito menos a pessoas que falem outros idiomas. É o Espírito Santo que nos capacita. Muita gente diz, nós vivemos em uma era esclarecida, cheio de luzes, nós não temos dificuldade de entender. Hoje se consegue fotografar um neném dentro da barriga da mãe e já tem a expressão do rosto dele. Realmente, tecnologicamente nós estamos na era das luzes, mas em termos religiosos, nós estamos na era das trevas. Superstição por superstição entrando dentro das igrejas. A palavra de Deus sendo colocada de lado. Ah, pastor, mas Corinto era diferente. Tinha que ter uma igreja pentecostal naquele tempo. É a única que dá trabalho é Corinto. Procure se há algum problema com abuso de dons em outras igrejas além de Corinto. Não existe, é só Corinto. Veja o caso de Corinto, você vai chegar à conclusão que era idiomas também. Mas tinha gente que inventava algumas coisas, como Ananias e Safira inventou generosidade. Barnabé se sentiu obrigado a colocar tudo que ele tinha aos pés dos apóstolos. Ananias ficou fascinado. Puxa vida, eu tinha que fazer um negócio desse, mas ele era pão duro, miserável, avarento. Chamou a esposa, Safira, vamos fazer o seguinte. E combinaram. Ele queria ser visto pela igreja como um homem generoso. Está aqui, vendemos e vamos colocar aos pés dos apóstolos, igualzinho a Barnabé fez. Pedro chegou e chamou a atenção deles. Por que vocês mentiram o Espírito Santo? Se você ficasse com aquilo que você tinha, estava errado? Se você vendesse, estava errado?
Ou se você resolvesse dar apenas uma parte, estava errado. Mas por que você entregou apenas uma parte e quis mentir ao Espírito Santo? É curioso que o texto de Ananias e Safira, confira quando você chegar em casa, o texto de Ananias e Safira diz o seguinte, que todos tinham simpatia, mas muitos não tinham coragem de ficar perto deles. É claro, ficar num local que mente e dá morte. Quem é que vai querer ficar? E esses valores foram esquecidos pela nossa igreja de hoje. Hoje nós inventamos que temos dons disso, dons daquilo outro, e somos capazes de esfregar na cara do Senhor. Vocês se lembram do Senhor Jesus nos alertando em Mateus capítulo 7? Haverá tempos em que dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos muitos milagres. E Jesus vai responder, afastai-vos de mim. Em teu nome nós profetizamos. São os três. Expulsar demônio, profecia, muitos milagres. Em teu nome nós fizemos tudo isso. Eles vão jogar na cara de Jesus, nós fizemos isso. E Jesus diz, afastai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Irmãos, o contexto lá é de pessoas que fingem. O texto começa com, acautelai-vos daqueles que se vestem de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O contexto é exatamente esse. Se algum dia você escutar falar a respeito de Pentecostes, agradeça a Deus. Mas se você não escutar falar de Pentecostes juntamente com a vida santa, que é o fruto do Espírito, nem com a vida que comunica o Evangelho, que é a missão do Espírito Santo, comece a tomar cuidado. Porque pode ser um lobo roubador. E pode ser que a pessoa esteja sinceramente enganada a ponto de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, nós fizemos isso. Mas vamos escutar. Não os conheço. Que o dia de Pentecostes seja para nós uma lembrança. Uma boa lembrança. Esse texto tem mais coisas que pode ser analisado. Por isso eu peço a você, não deixe de relê-lo, examiná-lo, meditar nele com calma. Ele tem muitas instruções além do que geralmente é explicado no dia de hoje. Que Deus nos ajude a entender bem e a praticá-lo em nossas vidas. Amém.